Aleluia, graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos na presença gloriosa desse Deus e é sempre bom estarmos na casa do Senhor, né? O nosso desejo é que o quanto antes possamos estar juntos servindo ao Senhor, né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos juntos, né? Através dessa live, onde nós adoramos ao Senhor, louvamos o seu santo nome e trazemos também uma palavra da parte de Deus aos corações também, amém? Então vamos nessa noite servir ao Senhor. Convido você nessa noite a ouvir a palavra de Deus, né? O Senhor é o Deus que fala, e Ele tem falado de forma maravilhosa esses dias. Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor nosso Deus é aquele que cuida de nós, amém? É aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, e a nossa confiança está no Senhor, amém? Então compartilhe aí. Quero saudar os irmãos que estão aí participando, né? Nossos queridos irmãos que vão entrando aí e participando aí da nossa live, amém? Nessa noite eu quero tomar alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra lá em 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a 6. Nós vamos ver esses versículos da palavra de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Amém? Glória a Deus. Então está aí esses versículos da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. E o tema dessa noite, o tema dessa mensagem, que nós vamos meditar nessa noite, vamos começar esse assunto, né? Não sei se nós teremos condições de terminar esse assunto tão importante, falando acerca de o cristão como um soldado, ok? O cristão, um soldado, amém? Então, é esse o tema que nós vamos abordar nessa noite, baseado nesse 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Então, nessa noite, a primeira coisa que nós precisamos, então, verificar e entender é o que é ser um soldado. Olha aí, é a primeira pergunta que fazemos: o que é ser um soldado? Ok? Então, nós vamos responder algumas características do soldado, né? E nós vamos observar aqui que Paulo, ele está comparando o cristão a um soldado, mas não apenas um soldado, a um bom soldado de Jesus Cristo, ok? Então, nós vamos observar o que é um soldado, né? Literalmente falando, um soldado, né? Ser um soldado é uma profissão. O soldado, ele faz um juramento, né? A sua pátria, a bandeira, enfim, ele faz um juramento de ser fiel à sua pátria, fiel ao seu exército, fiel ao seu superior. Então, na verdade, nós observamos, irmãos, que há um paralelo aí, né? Nós já começamos a observar que é um paralelo. Se ser um soldado é uma profissão de fé, ser um cristão também é a mesma coisa. Não é diferente também, porque nós, como cristãos, nós fazemos também uma profissão de fé. E a nossa profissão de fé é exatamente essa, a de ser fiel a Jesus Cristo, a ser fiel ao nosso Deus, a ser fiel à doutrina da palavra de Deus, como a doutrina da igreja também. Então, nós também, né, somos um soldado. Assim como literalmente nós observamos o soldado, e para ser um soldado, ele na verdade é uma profissão de fé, nós também como cristãos não somos diferentes. Segunda coisa, ser um soldado não é simplesmente envergar uma farda, né? Você se vestir de uma farda não faz de você um soldado, né? Então, não é simplesmente ter nome. Você precisa realmente ser um soldado. Você precisa ser experimentado. Você precisa ser dedicado. E nós, como cristãos também, né, não podemos ser crente apenas de nome. Não podemos apenas vestir-nos como crente, né? Você vestir como crente não faz você um crente.
né? Não faz você um salvo. Então, na verdade, ser um soldado não é simplesmente envergar uma farda. Terceiro, ser soldado é entregar-se a causas alheias. Olha aí, né? Então, um soldado é aquele que se entrega às causas alheias, é buscar incessantemente o bem comum, né? É lutar a batalha de outrem. Olha só, ser soldado é submeter-se às injustiças. Ser soldado é lutar, e lutar sempre com ardor. Olha aí que coisa gloriosa, né? Então o soldado, né, ele não vai lutar pela sua própria causa, mas ele vai sempre estar cuidando de causas alheias. Ele vai buscar incessantemente o bem comum. Ele vai lutar não a sua batalha, mas a batalha de outras pessoas, né? E ele vai também, né, submeter-se à injustiça. E assim nós, como crentes também, nós observamos aí a razão de que Paulo, ele vai comparar o cristão como um soldado, porque é um paralelo, né, um paralelo muito grande aí, mostrando que nós também nos entregamos à causa alheia. Nós não temos que olhar nossas próprias causas, mas sim o bem do outro. Então, é por isso que Paulo está dizendo que temos que ser um bom soldado de Jesus Cristo, ok? Então, um bom soldado, ele vai lutar sempre com ardor. Assim somos nós crentes também, né? Não podemos perder o fervor, não podemos perder o ânimo, né? Temos que estar sempre cheio do Espírito Santo nesta causa santa. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. A quarta coisa também, o soldado verdadeiro jamais se renderá. Olha que coisa gloriosa, né? Um soldado, ele é levantado, e ele é levantado para não se render, não se rende jamais, mesmo estando em condições adversas, né? Ele se erguerá com mão forte em detrimento ao seu inimigo. Nós não jogamos a toalha, né? O soldado verdadeiro, ele não se rende, mesmo que ele esteja numa situação adversa, mas ele não, de forma alguma, ele vai se levantar e ele vai enfrentar o inimigo. Ele não joga a toalha. Assim eu e você também, né? Somos o bom soldado de Jesus Cristo e não em momento algum vamos jogar a toalha. Nós vamos estar de pé, debaixo da potente mão do nosso Deus, para enfrentar o inimigo e enfrentar todas as situações. Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, ser um soldado é entregar-se aos seus ideais. Olha aí, sacrificando-se, e mesmo que lhe custe a própria vida. Olha aí, ele saberá, né? No final de tudo, ele saberá que terá valido a pena. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Então é isso, irmão. É por isso que Paulo, ele vai comparar o cristão como um bom soldado, ok? Então o soldado, ele entrega-se aos seus ideais. E assim nós crentes também, né? Nós estamos servindo ao Senhor. Nós temos um ideal, né? De fazer a obra do Senhor e de irmos até o fim, não desistimos, né? E mesmo que custe a nossa própria vida, mas nós saberemos, né? Porque nós vamos saber sim, né? Porque no final nós vamos saber que valeu a pena lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos então agora, né, observar a vida nossa como soldado na obra do Senhor Jesus, né? Então, ser o soldado de Cristo não é diferente de tudo isso que nós aqui mostramos acerca do soldado no sentido literal, né? Então, o soldado de Cristo é aquele que luta, passa pelas provações, tem ordens, né, a serem cumpridas e é obediente à palavra de Deus. Olha aí, né? Então o soldado, observe bem, né? Ele passa por luta, okay? É aquele que luta, não tem como. Você vai passar por luta, você vai passar por provações, ok? Mas você também tem ordens a serem cumpridas, ok? Você tem um superior e você deve então obedecer o seu superior e também ser obediente à palavra de Deus. O soldado, ele não questiona, o soldado ele obedece. Amém? Quando ele recebe uma ordem, ele não questiona essa ordem, ele simplesmente obedece. Ele está recebendo uma ordem do seu superior e ele foi levantado para fazer a vontade do seu Senhor. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Então nessa noite, prosseguindo aí, eu quero aqui mostrar aos irmãos
algumas características do soldado de Cristo. Pelo menos aí 3 características nós vamos mostrar aqui, dentro da palavra de Deus. Nós vamos estudar, mostrando aos irmãos, primeiro, que o soldado, ou nós como soldados de Cristo, nós temos que ter obediência total ao seu Senhor. Então, quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Então nós como soldados, soldados do Senhor, nós temos que ter obediência total a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, nós precisamos ter prontidão para o sofrimento, porque o soldado que nós mostramos, ele é levantado para lutar, ele é levantado para combater, então ele tem que estar pronto para também sofrer. E eu sei que não é fácil, ninguém gosta de sofrer, mas Jesus, Ele nos capacita a vivermos de tal forma que nós vamos enfrentar o sofrimento, sim, mas nós temos certeza que somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor, E terceiro, nós vamos mostrar que esse soldado, nós como soldado de Cristo, estamos bem equipados para podermos então enfrentar esta batalha, as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, primeira característica, obediência total ao seu Senhor. Como nós falamos aí, fizemos uma profissão de fé, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós agora aceitamos o Senhor e aceitamos também as suas ordenanças. Então, no momento em que aceitamos as ordenanças, nós agora vamos aceitar descer as águas batismais, ok? Para se fazer membro do corpo de Cristo. E quando nós descemos as águas batismais, nós fazemos uma profissão de fé. Mostrando, e dizendo ao Senhor que nós seremos fiéis até o fim, ok? Da nossa vida, ou até que Ele venha. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então o soldado, ele tem obediência total. Vamos ver um versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 16, para nós observarmos aí, obediência total ao Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim, acompanhe aí, você que está com a sua Bíblia aí no seu lar, acompanhe para que você entenda esse assunto, ok? Josué, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Essa deve ser a posição do soldado, Aqui nós observamos o momento em que Josué está se preparando para poder então passar o Jordão e conquistar Canaã. Então nós observamos nesta passagem que havia ali aquelas tribos, as tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, que eles na verdade tinham feito um concerto com Moisés de não atravessar o Jordão. Eles decidiram ficar aquém do Jordão, porque eles tinham muito gado e achavam que aquelas terras eram terras boas para criar gado. Só que Moisés questionou, fez um questionamento a ele, e fez com que eles fizessem uma promessa, um juramento, dizendo que eles não tomariam posse total daquela terra, enquanto não ajudassem os seus irmãos a conquistar as demais terras. Então, quando Josué assume o comando, ele lembra disso. É momento de atravessar o Jordão, é momento de entrar em Canaã, e agora ele chama essas tribos, e ele então relembra aquilo que havia sido tratado através de Moisés. E eles então, ao ouvir Josué explanar aquela situação, dizendo: olha, deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa o gado aqui, e vocês passarão o Jordão conosco, e depois de nós conquistarmos a terra, vocês então poderão voltar e poderão se estabelecer aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eles ouviram Josué explanando desta forma, lembrando o que eles haviam tratado com Moisés, eles disseram exatamente isso que nós acabamos de ler, Responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Isso é o soldado. O soldado, ele é obediente, ele não questiona. Ele foi chamado para fazer uma obra, ele foi chamado para pelejar, e ele é bendito seja o nome do Senhor. Ele
está pronto para obedecer. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. A obediência, amados irmãos, ela é muito importante na vida de um soldado. Se o soldado não for obediente, ele não é soldado. A característica principal do soldado é a obediência, ok? Então, medite, pense nessa noite. Você tem sido obediente? Tem sido essa a sua característica? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido aos seus superiores? Isso é muito importante, né? Nós observamos aqui que é tão importante a questão da obediência. Preste atenção. É tão importante a questão da obediência, que Jesus, sendo Deus, se fez homem. E ele, como homem, o que ele fez? Ele teve de aprender a obediência. Olha que coisa tremenda, né? Ele, como Deus, se fez homem. E ele, como homem, ele teve que aprender a obediência. Olha aí, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, agora se fazendo homem, ele demonstra o quanto é importante a obediência. E nós vamos então ler na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos ver a palavra de Deus, amém? Estamos estudando a palavra do Senhor, então quero dar tempo para que você aí no seu lar possa abrir as escrituras e meditar conosco. Olha como é importante. Jesus, ele deu importância a isso, a obediência. Então nós não podemos ficar aquém disso também, né? Olha o que está escrito aí, Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 9, está assim. Eu vou ler na Bíblia Viva, para que você entenda um pouco melhor. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, olha aí, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Irmãos, observaram aí o texto? Então Jesus, sendo filho, né, ele sendo Deus, se fez homem, e como homem ele aprendeu a obediência. E diz aqui, através da sua própria experiência, ele então ele aprendeu a obedecer, por meio do que? Daquilo que sofreu. Porque Jesus, quando nós observamos a vida do Senhor Jesus, ele poderia ter desistido, ele poderia ter abandonado, ele não precisava fazer isso, mas ele se doou, ele como um verdadeiro soldado de Deus, ele obedeceu, ele aprendeu a obedecer, ele como Deus que tem o comando, ele como Deus, como Senhor, ele agora se faz homem e ele agora aprende a obedecer. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque obediência se aprende. Coisa gloriosa, né? Então, obediência, ser obediente é algo que se aprende. Há necessidade de haver uma dedicação, né? Muitas das vezes nós quando chegamos no mundo, nós chegamos no mundo de uma forma totalmente corrompida. O pecado está na nossa vida. Então quando nós olhamos para a nossa vida atrás, nós vamos observar que nós éramos totalmente desobedientes, né? Nós não queríamos estar debaixo do jugo de ninguém e submisso a ninguém. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, uma das lições que nós aprendemos através da palavra de Deus, através do Espírito Santo e através da nossa experiência no dia a dia, é a obediência. Aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. E observe bem aqui, o escritor deixa muito claro que o Senhor foi obediente, e através desta obediência então, ele foi então capaz agora, né? Isso lhe deu credencial para ele ser o doador da salvação eterna. Mas também para quem? Para todos que lhe obedecem. Pronto. Então a salvação é para quem? É para os obedientes. É para os obedientes, irmão, né? Nós não temos para onde correr, né? Você quer ser salvo? Você quer entrar na glória? Então esta lição nós temos que aprender. Não adianta, né? Não adianta pular, não adianta pular etapa, não adianta queimar etapa. A primeira lição que o soldado precisa aprender é ser obediente. É por isso que quem já serviu o exército sabe, né? A coisa é rígida mesmo, né? A pessoa tem que aprender, e muitas vezes aprende através do sofrimento.
através do sofrimento, né? Eu me lembro que eu servi o exército e a gente acordava cedo, né, para poder já estar no quartel. E uma das coisas que lá o nosso superior, ele não deixava passar isso. Quando nós chegávamos, nós entrávamos em forma, ele já vinha lá, né, para ver como é que estava a barba, para ver se a barba estava feita, olhava uma olhadinha na farda, para ver se a farda estava toda alinhada, olhava para o coturno, para ver se estava bem engraxadinho, né? E se houvesse alguma coisa que não tivesse em ordem, ele já, agora você vai pagar 10, vai pagar 20, né? Vai pagar, né? Então já começava sofrendo. Então nós aprendíamos, né, a ser obediente através do sofrimento, e Jesus aqui foi o nosso exemplo, né? Ele aprendeu a obedecer através da sua própria experiência, né? No Padre do Senhor, daquilo que sofreu. Então, se Jesus passou por isso, se Jesus teve que aprender essa lição, eu e você também não podemos faltar a esta aula, né? Precisamos aprender a obedecer. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Olha, vamos lá para a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, a parte A. Vamos observar aqui agora a confirmação, né? Porque Jesus é filho de Deus, e nós agora também somos filhos de Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus obediente, nós agora também filhos obedientes também, né? Então nós somos assim como Ele, assim como o Senhor Jesus. Nós somos filhos, mas somos filhos obedientes. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. O nosso Deus é o nosso Pai, e nós como filhos devemos obedecer a Ele. Vamos ler a palavra de Deus. Eu ainda estou lendo na Bíblia Viva aqui, né? Vou ler só a parte A desse versículo, que diz assim: obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Olha aí que coisa gloriosa. Isso alegra o seu coração? Alegra, é saber que você é filho. Mas maior alegria é você ser obediente, é eu obedecer, porque nós causamos a alegria ao nosso Pai Celestial. Louvado seja o Senhor. A coisa mais triste para Deus é ver um filho desobediente, é ver um filho fora do caminho, é ver um filho desviado. Então o nosso Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos de Deus. Então é o que diz Pedro aqui: obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Então nós somos filhos obedientes. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. É melhor, né? Melhor ser obediente do que filho desobediente, ok? As bênçãos de Deus estão sobre aqueles que obedecem. Então nós também, como soldado, é por isso que nós estamos vivendo esses dias aí, né, dessa pandemia, e as autoridades estão aí, né, traçando leis, criando decreto e tanta coisa, e nós obedecemos. Por que nós obedecemos isso? Porque somos soldados. Nós somos soldados, e um soldado, ele obedece às autoridades. Vamos ver isso? Olha, é Tito capítulo 3, versículo 1, ok? Nós, como soldados obedientes, né, como soldado que somos, filhos obedientes, nós obedecemos às autoridades. É isso aí, tá certo? Então, se nós não fôssemos soldados, se Jesus não tivesse, né, se não tivesse essa lição dentro das Escrituras Sagradas, nós estaríamos isentos disso. Mas está. Nós, como crentes em Cristo Jesus, a figura do crente é um soldado. E o soldado, né, ele tem essa característica primeira, a obediência total ao seu Senhor. Vamos lá? Tito capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha lá, olha o que está escrito: lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Olha aí, tá vendo? Então é isso. Então nós obedecemos por quê? Porque o Senhor nos chamou, e o Senhor nos fez soldados, e como soldados nós somos obedientes. Então nós obedecemos o que? Os governos, é o que está aqui, né? Obedecer ao governo e às suas autoridades, e que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Olha aí, né? Sem corrupção, sem corrupção, ok? Enquanto se a coisa está com honestidade, nós estamos obedecendo. Nós estamos aí, né, obedecendo, porque somos soldados, e soldados obedientes. Vamos para Romanos 13, versículo 1 também, ok?
Romanos capítulo 13, versículo 1, eu ainda estou lendo na Bíblia Viva, né, para ficar bem clarinho, né, essa versão acaba deixando bem claro algumas partes que são importantes, ok? Olha lá, Romanos 13, versículo 1 diz assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Olha aí, não há governo, em parte alguma, que Deus não tenha colocado no poder. Amém? É isso aí, não tem como, né? Mas por que tanta corrupção? Por que tanta maldade? O problema não está em Deus, o problema está naquele que recebeu a autoridade. Ele recebeu a autoridade e não está sabendo usar dessa autoridade. Ele está abusando da sua autoridade, ele está abusando do seu poder. Mas isso não vai de forma alguma mudar a nossa condição de soldado. Nós somos soldados de Jesus Cristo e nós devemos obedecer às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Quando nós não obedecemos, nós estamos rejeitando a direção de Deus. Foi Deus quem estabeleceu todas as autoridades, né? É Ele que coloca o poder, é Ele que coloca no poder e é Ele que tira do poder também. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14 também, ainda dentro dessa primeira característica, que é a obediência total. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, olha o que está escrito aí: pelo amor que vocês têm ao Senhor, olha aí, pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeçam a todas as leis do governo, sejam as do rei, como autoridade maior, sejam as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem o mal e honrar aqueles que fazem o bem. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós não devemos temer as autoridades, porque a espada virá para aquele que faz mal, mas para aquele que faz o bem será honrado por ela, ok? Mas nós devemos então, amados irmãos, obedecer às autoridades. Obedecemos a Deus, que é o nosso Senhor, mas obedecemos também às autoridades, né, que são constituídas por Deus, autoridades civis, autoridades militares, né, autoridades eclesiásticas. Isso é muito importante. O soldado, ele está pronto para obedecer em tudo. Essa é a primeira característica e a mais importante no sentido de soldado. Por isso que Paulo, ele está dizendo aí, né, que nós devemos ser, né, um bom soldado de Jesus Cristo, e não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida, ok? Então, aprendamos nessa noite, primeira característica do soldado, a obediência total. Está sendo obediente? Então glorifica o nome do Senhor, amém? Porque, na verdade, amados irmãos, é isso que nós temos que fazer, obedecer em tudo. Louvado seja o Senhor. Vamos para o segundo ponto aí, que a segunda característica é a prontidão para o sofrimento. Olha aí, isso é triste, né? Isso muitos não gostam de ouvir isso, né? Falar de sofrimento, né? Ninguém quer sofrer. Mas uma coisa é certa, qual é a nossa condição? Soldado. E o soldado, ele foi levantado para sofrer mesmo, sofrer para lutar, passar adversidades, passar dificuldades, ok? Mas nós temos que estar sempre confiando no nosso Deus. Aquele que nos alistou é o Senhor, e aquele que nos alistou, Ele está junto conosco para nos dar a vitória em todos os momentos. Então vamos lá, vamos então aí, né? Vamos estar pronto para sofrer. 1 de Pedro 5, versículo 10, olha lá, está escrito, nós vamos ver aí: não se preocupe, o sofrimento, irmão, não é para nos desviar, o sofrimento não é para nos matar, o sofrimento não é para nós ficarmos revoltados contra Deus. Tem tantas pessoas, tantos crentes dentro da igreja que infelizmente ainda não aprenderam esta lição. Não, eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus eu não posso sofrer. Não esqueça, você também é servo. Você é filho de Deus, mas você é servo, né? Como disse um sábio pregador: deixa para viver como filho quando você estiver na glória. Enquanto estiver aqui, vamos viver como servo, porque o servo, ele aprende a obediência, ele aprende a obedecer. E se ele tiver que sofrer, ele está pronto para sofrer. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que os maiores, que aqueles que foram grandemente usados por Deus, né, foram as pessoas que mais sofreram.
mas todos eles tinham a bendita esperança. A sua visão não estava aqui, a sua visão estava na glória. Louvado seja o Senhor, né? Poderíamos citar tantos, né, que sofreram por estar servindo a Deus, mas existe um objetivo, existe um porquê. Então vamos ler a palavra de Deus aí, 1 de Pedro 5, versículo 10, olha o que está escrito: e o Deus de toda graça, agora estou lendo a nossa versão, Almeida, revista e corrigida, olha lá. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, olha que coisa gloriosa, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Isso merece um glória a Deus mesmo, merece Deus, glorificar a Deus, porque nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por sofrimento, como nós estamos agora vivendo essa dificuldade aí, mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que está junto conosco, e há uma razão, há um objetivo para o sofrimento, há um objetivo. Qual é o objetivo? Está aqui. Pedro então, quando ele está consolando os seus irmãos ali da sua época, que estavam passando por dificuldade, passando por perseguições, e muitos querendo voltar, muitos querendo abandonar o campo de batalha, ele traz esse esclarecimento, irmão. A nossa bênção está no final. Olha aí, olha só. Então observe, vamos então analisar e interpretar esse texto. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, olha aí, fomos chamados por Deus para a eternidade, que coisa gloriosa, né? Olha, depois de haver padecido um pouco, então entenda, o nosso sofrimento é pouco, comparado ao que Jesus sofreu. Compare o sofrimento do Senhor Jesus, nosso sofrimento é pouco, mas há um objetivo. Qual é o objetivo? Depois de nós sofrermos um pouco, Ele mesmo, o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vos aperfeiçoará. Segundo, Ele confirmará. E terceiro, fortificará. E quarto, fortalecerá. Que coisa gloriosa. Então, o sofrimento não é para ninguém desviar, sofrimento não é para ninguém murmurar, sofrimento não é para ninguém abandonar o campo de batalha. Não, o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando através do sofrimento. Olha aí, observamos por esse versículo que o sofrimento para o cristão tem um propósito bem definido. Primeiro, qual é o propósito? Aperfeiçoar. Sabe o que é isso? Tornar mais perfeito. O Senhor, Ele vai trabalhando na nossa vida, né? Então Ele vai nos aperfeiçoar, nos tornar mais perfeito. Segunda razão, confirmar, quer dizer, comprovar, manter. Quando nós passamos pelo sofrimento, o objetivo do Senhor é comprovar a nossa chamada, é nos manter firme, é nos manter de pé, é nos manter fiel a Ele. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. O Senhor vai nos confirmar, vai confirmar a tua salvação, vai confirmar a minha salvação. Isso é muito importante, né? Nós somos filhos de Deus e nós teremos a aprovação do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Terceira coisa é fortificar. Depois que nós passamos de uma prova, irmão, depois que nós passamos por um sofrimento, você já teve essa experiência, você sai mais forte, da prova. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então uma das razões é isso, é fortificar, tornar forte, quer dizer, você fica mais forte, você vai criando, como diz, né? Você vai criando anticorpos. Quando nós passarmos dessa pandemia, irmão, nós estaremos mais fortes. Bendito seja o Senhor. O nosso corpo vai criar anticorpos para poder vencer esse vírus terrível, né? Assim é na vida espiritual. O Senhor vai nos fortalecendo a cada dia, a cada momento que você vai lutando e você não abandona, você não vira as costas. O Senhor está te fazendo mais forte. Você está mais forte do que ontem, amém? Glorifique o nome do Senhor, né? Ontem você estava forte, hoje você já está mais forte, você teve mais experiência e o Senhor está por ti fortalecendo. E por fim, fortificando. E por fim, fortalecer. Olha aí, munir-se de meios de defesa. É isso aí, né? Assim como o corpo ele cria anticorpos, né? Defesa contra vírus, contra todas essas coisas terríveis, né, que vêm para tentar abalar a nossa saúde, assim também no sentido espiritual. Quanto mais nós sofremos, quanto mais prova nós passamos, né, nós ficamos mais fortes. Senhor, ficamos mais revestidos,
vamos criando mais defesas e ficamos mais fortes. E o inimigo, quando ele pensa que nós vamos sucumbir e que nós vamos agora jogar a toalha, aí é que ele é surpreendido, porque nós vamos estar mais fortes, nós vamos estar mais perfeitos, nós vamos estar mais confirmados pelo Senhor, nós vamos estar mais fortificados e nós estaremos mais fortalecidos. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo aí, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Jesus sofreu, Paulo sofreu, e ele agora faz um convite: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus está falando, e Paulo também tem a sua experiência. Ele sofreu, e nós precisamos também estar pronto para sofrer. Ninguém se alista, ninguém é chamado e alistado para um exército para poder ficar de braços cruzados, ficar balançando numa rede, né? Não, de jeito nenhum. Nós somos chamados para lutar, né? Nós estamos derramando suor, nós estamos, nos fortalecendo, e nós estamos lutando e a cada dia enfrentando uma batalha, mas nós somos vitoriosos. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ver aí, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. O que são aflições? Aflições é agonia, é angústia, é sofrimento. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Nós não estamos isentos disso não, nós somos soldados, e o soldado ele tem que estar pronto para sofrer. Vamos ver o exemplo de Paulo. Olha aí, Paulo, vamos ver o exemplo dele aí mesmo, em 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, vamos lá, abra sua Bíblia e vamos ver aí, olha o que está escrito aí. Vamos ver o exemplo de Paulo. Ele diz assim aí: e é por causa disso que eu estou sofrendo, e fui posto na prisão como um criminoso, mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja, mas a palavra de Deus não. Que coisa gloriosa, né? Paulo, ele está aqui, ele está preso, e ele está dizendo, ele está mostrando que ele foi posto na prisão por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus, por pregar o Evangelho, né? Ele foi posto na prisão como um criminoso, mas não adianta, né? Prenderam ele porque estava pregando, pois ele agora vai pregar dentro da prisão, né? Então Paulo, a palavra de Deus não está presa, ela não está presa, né? Ela está livre. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Mas vamos ver aí o que Paulo fala. Ele dá aí o seu currículo, né? O seu currículo. Vamos observar aí, talvez você nunca tenha parado para observar. Vamos observar. Vamos ver um pouco mais do sofrimento do apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Vamos abrir esse versículo e vamos ler agora. Olha o que está escrito. Olha o currículo de Paulo. Isso aí. Versículo 23. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, e eu não me abrase? Olha aí, amados, né? Então, Paulo, ele teve uma vida de sofrimento, um soldado, um verdadeiro soldado, né? Mas ele, olha aí, ele termina essa carreira, você bem sabe, ele termina essa carreira vitorioso, né? Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha que coisa gloriosa, né? Então vale a pena. Então o currículo de Paulo mostra exatamente o que é a vida daquele cristão, que é um soldado de Jesus Cristo. Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Vamos sofrer, lógico que vamos sofrer. Ninguém gosta de sofrimento, lógico que não. Mas se nós tivermos que enfrentar o sofrimento, tiver que enfrentar as aflições, nós vamos estar preparados, porque o Senhor Jesus, Ele nos avisou, né? Entenda isso.
quanto aos sofrimentos e aflições, não estamos desavisados. Jesus, nosso Senhor, nos avisou. Vamos ver lá, João 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Jesus nos avisou, né? Jesus nos avisou, disse assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Está vendo aí? Então, o Senhor nos avisou. Todos nós que somos chamados para servirmos ao Senhor, nós fomos avisados que nós teríamos aflições, né? Mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus, Ele venceu o mundo. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. E nós vamos vencer também nele nós vamos vencer também. Então, quando nós falamos aí ânimo, essa palavra ânimo fala de coragem para sofrer. Precisa ter coragem para sofrer, precisa ter coragem para sofrer, mas o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, Ele nos capacita para isso também. Nós nos alegramos na presença gloriosa do Senhor, mas alegramos também no sofrimento também. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Também Paulo, pelo Espírito Santo, também nos avisou que nós iríamos sofrer também. Olha o que diz aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Paulo, pelo Espírito Santo, ele nos avisou também. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pronto, não tem como. Se você é fiel, a perseguição vem, o sofrimento vem. Mas isso não é para você se desviar, não é para você se entristecer, e nem para você jogar a toalha. É como nós falamos ali, né? O resultado disso, irmão, é algo glorioso, né? Nós vamos a cada dia nos fortalecendo cada vez mais. Nós vamos nos tornando perfeitos, no sentido de nos tornarmos mais maduros, mais fortes, né? Para enfrentar todas as dificuldades. É aquele que nos abençoa. Nós estamos na presença gloriosa desse Deus, e você deve estar preparado para servir ao Senhor, né? Somos soldados, e como soldado nós temos que viver como um verdadeiro soldado, ok? Tendo, primeira coisa, obediência total ao nosso Senhor. E segundo, temos que ter prontidão para sofrer. Se você não está pronto para sofrer, você não está pronto também para poder desfrutar lá na eternidade, né? Nós temos que enfrentar aqui. Temos três inimigos a serem vencidos, e nós precisamos vencê-los, né? É uma luta constante, né? Lutamos contra o inimigo, lutamos contra o mundo e lutamos contra a carne. Três inimigos terríveis, e é por isso que o Senhor, Ele nos fez soldado. Então a figura do cristão é um soldado que enfrenta a luta, mas ele vence. Sabe por quê? Porque nós estamos bem equipados. Nós não vamos prosseguir, né? Nós certamente, né, prosseguiremos nessa mensagem, né, na próxima live, porque nós já estamos aí vencendo o tempo. Mas eu quero dizer a você, lembrar você, somos soldados. Você está pronto para obedecer totalmente seu Senhor? Você está pronto para sofrer? Agora, a terceira coisa, eu quero te lembrar, você está bem equipado. Louvado seja o Senhor. O Senhor não nos chamou, né, e nos deixou sem nada, de peito aberto para lutar. Ele nos equipou com as armas espirituais, ok? Né? Nós estamos aí, né, com toda a armadura de Deus. E eu quero ler só esse texto, né, e nós vamos parar aqui nessa noite, ok? Quero só ler o texto aí de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, e é daí que nós vamos partir, né, prosseguindo aí, meditando nesta palavra, ok? Nós somos soldados, e soldado, ele está muito bem equipado. O Senhor, Ele nos deu todo o equipamento, toda a armadura para nós enfrentarmos esta batalha. E o capítulo 6 de Efésios, versículo 10 a 17, está aí toda a nossa armadura, a armadura que nós devemos, né, estar revestidos. Vamos ver? Vamos só ler o versículo. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, amados irmãos, vocês prestaram atenção no texto, está aí. Nós revestimos da armadura de Deus, para quê? Para podermos estar firmes. Contra quê? As astutas ciladas do diabo. Ok? Nós temos que enfrentar, nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é isso aí, contra os principados, contra as potestades, né? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha aí, então nós temos que tomar isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aí, porque o dia mau vem. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E havendo feito tudo, olha aí o que está dizendo: ficai firme, olha lá, ficai firmes, ok? E aí agora ele vai então falar sobre tudo o que envolve esta armadura, né? Olha aí que coisa gloriosa. Verdade, primeira coisa é a verdade, segundo é a justiça, segundo é a pregação do evangelho da paz, quarto é o escudo da fé, ok? Então nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, que coisa gloriosa, e a espada do Espírito, e acima de tudo, né, que não pode faltar nessa armadura, a oração e súplica no Espírito, e acima de tudo, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe e que você possa ficar com essa palavra, amém? Então, na próxima live, permitindo Deus, nós vamos então estar prosseguindo aí falando sobre a armadura de Deus, ok? É muito importante. Você é um soldado? Sim, você é um soldado, e um soldado tem total obediência e está pronto para sofrer, mas tem um porém: nós estamos bem equipados, amém? Estamos bem equipados para enfrentar esta peleja e sermos mais do que vencedores. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando alto em cada coração, amém?